Olá, gente! Hoje nós vamos falar e vamos começar a entender o que é o TDAH à luz da neurociência moderna, né? Vamos entender mais sobre isso hoje, um tema novo. O TDAH ele é conhecido como transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Não é simplesmente a falta de atenção, preguiça ou desinteresse, como a maioria das pessoas pensam. Essa é uma visão antiga e muito ultrapassada. Vamos entender pelo olhar da neurociência. Hoje entendemos que o TDAH como uma neurodivergência do desenvolvimento de origem multifatorial, que envolve a interação entre genética, epigenética e ambiente. A neurociência funciona nesses três pilares. Ele se caracteriza por um padrão persistente de desatenção ou de hiperatividade, mais a impulsividade, que pode interferir no funcionamento diário em diferentes contextos. Vamos entender sobre eles, como escola, trabalho e relações sociais. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês muito prático. Uma pessoa com TDAH, ela pode querer muito focar em uma tarefa, mas não consegue sustentar esse foco de forma contínua. Isso não é falta de vontade, é somente uma forma de funcionamento neurobiológico. E aqui começa a nossa nova visão da neurociência sobre o TDAH, que ele não é um problema de caráter, ele não é um padrão, ele é um padrão funcional do cérebro dele funcionar, tá bom? Então agora vamos entender o slide 2, primeiro foi a definição, vou postar aqui o slide 2. Na visão da neurociência, qual é a visão correta então do TDAH, doutora? Quando falamos de genética, no TDAH, é muito comum encontrarmos explicações simplificadas sobre o TDAH, como se existisse um gene do TDAH ou um gene de dopamina responsável direto pelo quadro do TDAH, né? Mas isso não é correto, tá bom? Vamos entender qual é a visão correta do TDAH. O TDAH ele é uma condição poligênica, ou seja, multifatorial. Ou seja, ele envolve centenas de milhares de variantes genéticas, tá bom? Cada uma com um pequeno efeito que se combina com redes neurobiológicas complexas. Entenderam que são múltiplos genes, não um só? Alguns genes são frequentemente citados na literatura, hoje indexados em bases de artigos científicos, como o DRD4, o DAT, o SLC6, o COMT, o SNARC25, entre outros. É muito importante vocês entenderem o papel real desses genes. O TDR codifica um receptor de dopamina. Algumas variantes foram associadas à busca por novidades em estudos populacionais, mas isso não é determinístico, nem exclusivo do TDAH. Agora, já o gene DAT, que a gente chama, está envolvido no transporte de dopamina das sinapses, influenciando na sua disponibilidade, mas seus efeitos variam entre indivíduos, tá bom? Vou falar os principais genes. O COMT, que a gente fala COMT, participa da degradação da dopamina no córtex pré-frontal, região ligada ao controle executivo de suas atuações dependendo de múltiplos fatores. O SNARC-P25 está relacionado à liberação de neurotransmissores e o BDNF é a plasticidade neuronal tão conhecida por nós, fundamentais para o cérebro como o todo, não especificamente para o TDAH, para todo mundo, né? Então, vamos entender que esses genes, né, eles são múltiplos, ou seja, não existe um gene sozinho do TDAH. O que existe é uma arquitetura genética distribuída, envolvendo múltiplas vias neuronais, tá bom? Múltiplas vias de expressão genética, dopamérgicas, sinápticas, de desenvolvimento neuronal.
são as principais. E o mais importante ainda, aqui para você conseguir compreender, é que esses genes são profundamente moduláveis pela epigenética e pelo ambiente. Isso faz toda a diferença. Você tem a capacidade de se automodular. Ou seja, não é apenas o gene, é como ele se expressa para o ambiente, para a sociedade, para a vida, tá bom? Agora no slide 3, que eu vou postar aqui também do lado, vamos falar um pouquinho sobre a epigenética, especificamente a neurociência aprofundada. É aqui que entra o ponto central da neurociência moderna, a epigenética. Então, a epigenética é o sistema que regula esses genes, como eles serão ativados, como eles serão silenciados ao longo da vida de uma pessoa com TDAH. Ou seja, duas pessoas com genéticas semelhantes podem ter cérebros completamente diferentes. E isso é muito mágico para a ciência, dependendo da expressão desses genes, tá bom? E da sua ancestralidade, o que ele carrega. Os principais mecanismos são a metilação do DNA, que geralmente reduz as atividades desses genes, as acetilações das histonas, que facilita a ativação dos genes, e os microRNAs, que regulam a produção de proteínas após a leitura do DNA. Esses são as vias epigenéticas. Vamos dar um exemplo prático sobre elas? Uma criança com predisposição genética ao TDAH pode apresentar sintomas leves ou intensos, dependendo do ambiente em que ela cresce, tá bom? Ou seja, a família é importantíssimo como ela se organiza dentro de casa. Ou seja, a epigenética, ela é a ponte entre o gene e o comportamento, mas ela nunca anula o ambiente, tá bom? Agora vamos falar sobre o slide 4, o modelo multifatorial do TDAH. Eu vou postar ele aqui para vocês observarem. Então, o TDAH, ele não tem uma causa única, genética, não, tá? Ele emerge da interação entre pilares. E quais são esses pilares, doutora? A genética, a que você herda, né? A epigenética e o ambiente. Ou seja, como fatores como estresse precoce, qualidade do sono, a alimentação tão importante e falada, ambiente familiar, exposição a toxinas, estimulação cognitiva, que vai desde a infância. Podem modular diretamente a expressão desses genes. Então, você, pai e mãe, é muito importante para esse ambiente, tá bom? Para essa expressão genética que seu filho vai criar. Duas crianças com predisposições genéticas semelhantes, elas podem evoluir de formas diferentes, tá bom? Dependendo do ambiente. Uma em ambiente estruturado, ela regula melhor, ela tem foco melhor. A outra em um ambiente caótico, desorganizado, com intensos sintomas, ela se desregula, tá bom? Ou seja, o ambiente, ele cria o TDAH, mas regula como ele se manifesta, tá bom? O ambiente é que faz como ele se manifesta, como ele se expressa. Agora no slide 5, nós vamos falar sobre o funcionamento do cérebro do TDAH. O cérebro do TDAH, ele funciona de forma diferente em redes específicas, tá bom? A principal delas envolve o sistema de dopamina, tão falada pelos neurologistas, ligado à motivação e à recompensa, tá? Por isso, o foco no TDAH é altamente dependente de um interesse. O que ele gosta, ele foca mais, tá bom? Um exemplo clássico. A pessoa não consegue estudar algo que ela não gosta, né? Ou não vai bem em algumas notas porque ela não consegue focar. Mas consegue passar horas hiperfocada em algo que gere muito interesse, tipo um jogo, um desenho, um estudo científico. Isso não é falta de atenção, é um sistema
de atenção regulado pela dopamina, aonde ele foca no seu interesse. Também há uma alteração no córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, organização e controle desses impulsos, tá bom? Desses impulsos elétricos, das sinapses, dessas comunicações epigenéticas. Qual é o resultado? Dificuldade de iniciar uma tarefa, a impulsividade, a desorganização, mas também, muito importante para o TDAH, vamos ver as vantagens, tem muita criatividade, pensamento muito rápido, capacidade de hiperfoco, coisa que os típicos não têm, e assim descobrem muitas coisas. Em um cérebro diferente, ele não é um cérebro inferior, ele só é diferente, tá bom? Agora vamos para os slides 6. Como que a gente vai falar agora dessas metilações do DNA? Vamos aprofundar a metilação do DNA, tá bom? A metilação do DNA é um dos principais mecanismos epigenéticos. Ela funciona como interruptor, um interruptor de tomada mesmo, tá? Reduzindo a expressão de certos genes. Ela reduz. O cérebro neurotípico, ou seja, uma pessoa típica, normal, né? Esse processo ocorre de forma equilibrada, esse interruptor. No TDAH, ela pode haver uma metilação irregular desses genes relacionados à via da dopamina, dopamérgica, tá bom? Aí, como resultado dessa desregulação da via dopamérgica, ocorre uma instabilidade dopamérgica. E aí, o que acontece, doutora? A pessoa começa com uma ativação motivada. Ela está motivada a fazer o exercício, mas rapidamente ela perde o interesse. Por quê? Porque o sistema não sustenta o estímulo, tá bom? O sistema não sustenta, não liga todo, não aguenta, que nem cair energia. Ele não consegue sustentar, tá bom? Essa é o TDAH. Agora no slide 7 eu vou falar sobre as acetilações das histonas. Outra via epigenética muito importante. Como que ela funciona no TDAH, doutora? As acetilações das histonas facilitam a ativação dos genes, né? No cérebro típico, ou seja, de uma pessoa normal, isso acontece de forma coordenada, certinha. No TDAH, pode haver ativações desreguladas, especialmente em áreas ligadas ao controle executivo. Tipo assim, eu vou fazer, eu vou ter aquela ação, tá bom? A dificuldade de planejamento, dificuldade de manter uma rotina, a impulsividade. Aqui estão as acetilações. Como exemplo, eu vou dar para vocês uma pessoa que sabe o que precisa fazer. Ela sabe que ela tem que fazer uma tarefa, mas ela não consegue iniciar ou manter a tarefa em ação. É aquele início, é a ativação. Eu preciso ter vontade. É as acetilações que estão funcionando nessa hora. No slide 8, nós vamos falar pelos microRNAs, como são essas vias epigenéticas. Os microRNAs são reguladores finos da expressão genética, né? Eles são muito importantes, nós temos microRNAs no corpo todo, né? Eles controlam quais proteínas que serão produzidas. No TDAH, podem estar desreguladas as produções dessas proteínas. Como resultado, o que acontece? A comunicação neural ocorre menos estável, maior variabilidade cognitiva, ocorre uma oscilação de desempenho, tá bom? Um exemplo prático sobre essas regulações dos microRNAs são dias de alta produtividade seguidos de dias de baixa energia e foco. Aquela sensação, tô cansada, já produzi muito. Por quê? Porque ela produziu demais em alguns dias e precisa de um descanso. Isso é importante vocês saberem para o ambiente. No slide 9, agora eu vou dar uma conclusão sobre a epigenética do TDAH. O que a ciência mostra hoje é que o TDAH não é um defeito. Ela é uma forma diferente de funcionamento cerebral e baseada em uma arquitetura genética complexa, modulada pela epigenética e pelo ambiente. Por isso as terapias são importantes. É um sistema mais sensível, mais responsivo,
menos estável. E quando entendemos isso, essa lógica, mudamos completamente a abordagem, né? A abordagem em cima das pessoas com TDAH neurodivergentes, de tentar corrigir para aprender a se regular, adaptar e potencializar. Ou seja, né, você precisa compreender esse estado, porque não se trata um cérebro quebrado, mas um cérebro que funciona de forma diferente, né? Ele só funciona de forma diferente. Não adianta você tentar corrigir, você tem que tentar entender e compreender. Então agora eu vou deixar aqui, né, para vocês uma ótima reflexão. O TDAH não está apenas nos genes, ele está na forma como o ambiente conversa com esses genes, né? Como a vida reage com esses genes. Então eu vou dar também aqui um exemplo que sou eu. Eu tenho TDAH com uma superdotação, eu desenho desde criança, eu não entendia porque eu me achava extremamente confusa. Eu falava, às vezes, eu trocava umas palavras, número, nome, formatação, uma coisa muito complicada para mim, meu cérebro, ele desregula, mas eu tenho um hiperfoco imenso nos meus desenhos, nos meus estudos, nas minhas descobertas, e isso é um grande diferencial. Então, o que meus pais fizeram comigo durante a minha vida? Eles compreenderam meu TDAH. Né? Eles compreenderam meu TDAH, minhas habilidades, e no momento que eu tô cansada, em vários momentos minha mãe falou: calma, não estuda, chega, relaxa, vai fazer uma coisa que você gosta, vai descansar, porque realmente eu não começo a funcionar direito. E aí tem outros momentos, quando vem aquele estímulo forte de eu vou produzir, eu vou lá e produzo bastante, às vezes além até do normal, passo até do meu limite físico. E isso é normal do TDAH, das neurodivergências, e tá tudo bem. O que é importante, gente, vocês entenderem é que essa atipicidade de estar dentro do grupo dos neurodivergentes não me faz ter o direito de ter prioridades, tá bom? Porque eu sou uma pessoa típica, normal, eu quando estudo, me formo, muito pelo contrário, me formo bem, faço bastante coisa, então isso não interfere na minha vida cotidiana, tá bom? É só eu entender e compreender quais são as minhas fases, tá bom? Isso é muito importante, é bom, eu sempre indico fazerem sempre uma terapia para se autoconhecer, e as neurodivergências eu vou aqui tentar trazer bastante bases indexadas, o que hoje a ciência mostra, o que tem de estudo é o que eu estudo, né? Mais pra frente vai vir o livro 3 falando do TDAH, ainda mais que eu faço parte do grupo, então assim vai ter um livro sobre as outras neurodivergências, mas não agora, né? Nós estamos focando no livro do autismo. Qualquer coisa, se vocês querem conhecer meus livros, eles estão na Amazon. Eu vou deixar o link aqui, tem um link na bio, tá bom? Até a próxima e vamos aceitar melhor as neurodivergências, tá bom? Porque o mundo diferente, ele é muito mais interessante. Até mais!